Programa Revista Rural, um oferecimento Tortuga, uma marca DSM. Biogênesis Bagô, a evolução da saúde animal. Compre fertilizantes Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Linha Pastagem da Corteva AgriScience. A natureza é nossa força, a pecuária nossa raça e alimentar o mundo a nossa fé. Olá, amigos! Estamos de volta trazendo as melhores reportagens de 2022, especialmente para você. Então, embarque nessa viagem, porque o programa Revista Rural começa agora! Seja para a beleza, medicina ou nutrição, o pepino apresenta importante valor econômico e social. E apesar de ser apreciado por todos os cantos do Brasil, são as regiões sul e sudeste do país as maiores produtoras do fruto, principalmente com a finalidade industrial, que através do manejo adequado resulta em qualidade e rentabilidade. As regiões produtoras no Brasil maior são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e Minas Gerais, norte de Minas Gerais. O ideal é você plantar, o período de plantio é o período que seja o período quente e que evite as maiores precipitações nas regiões. Então a gente pede para não plantar naquele período que é de muita chuva, né? Então, fora isso, fugindo do frio e de muita chuva, ele vai bem. Então nessas regiões é plantada basicamente na época seca do ano e época quente. Pepino, como toda cucurbitácea, ela não gosta do frio. Ela trava, cai a produção, a planta não se desenvolve. Então a cucurbitácea tem que estar ligada sempre ao calor. Quanto maior o calor, maior o desenvolvimento, maior a produção. O sistema de estufa garante proteção ao cultivo e plantio o ano todo. Ainda assim, os pepinos se desenvolvem bem em campos abertos. Aqui a gente está no ambiente de estufa, mas no Brasil 90% das áreas é campo aberto. A grande parte das indústrias, como é área extensiva, não são áreas pequenas, então é feito em campo aberto. Devido à estufa, é lógico, você vai ter uma qualidade na estufa, mas é um sistema caro, então que onera muito a cultura. Então, como são áreas extensivas, acaba que a grande maioria dos plantios é campo aberto. A gente indica solos de textura mediana, não muito argilosos, para não reter tanta água, que tenha solos profundos, principalmente um solo latossolo vermelho, que tenha uma boa quantidade de matéria orgânica, para também não secar demais o solo quando for plantado, então ter uma vida microbiana ideal, ali que possa as raízes se desenvolver muito bem, Então é um solo que a gente indica, principalmente como o pepino, no geral o pepino conserva, eles não têm resistência a nematóide. A gente indica ainda nos primeiros plantios, o ideal que seja em cima de áreas que foram plantios de braquiária, de gramínea braquiária, porque já é uma garantia que você não tenha problema com nematóides nessa cultura, que a braquiária ela controla essa infestação de nematóides no solo. Por se tratar de um vegetal rico em água, além de disponibilizar o solo adequado para o cultivo, a atenção com a irrigação é crucial. No pepino para a indústria, o pepino conserva, praticamente todas as áreas que eu acompanho são no sistema de gotejo. É um material muito exigente em água, o pepino em si, base dele é água, Então é uma cultura muito exigente em água. Então, como é uma forma de economizar a água, o gotejo é o sistema que mais dá certo para essa cultura. Além de fornecer a água, você pode fazer a fertirrigação nesse sistema. Então você economiza na mão de obra também, porque vai além da água, vai o nutriente para fornecer a planta, Quanto maior o pepino, menos crocância.
Por isso, a principal característica do produto indústria é a colheita precoce. Além disso, o formato mais cilíndrico e a boa quantidade de espinhos são avaliados. A colheita do pepino para a indústria, as indústrias trabalham com um limite, geralmente de 6,5 a 7 de comprimento. Esse é o limite que as indústrias têm buscado, tá? É o ideal para eles, para o processamento, é o padrão do mercado brasileiro, tá bom? Uma outra característica em relação ao pepino é as indústrias trabalham uma relação que para eles é muito interessante, que é uma relação chamada de 3:1, que é relação de comprimento e largura, né? Então você vai ter aqui comprimento vezes largura, 3:1. Por que essa relação para as indústrias é muito, muito importante? Porque hoje o invase do vidro é mecanizado. Se ele for comprido e fino, o pepino, se ele cair em pé, ele não entra dentro da boca do vidro, né? E se ele for comprido e fino. Se ele for curto e grosso, ele vai encher o vidro, mas não vai dar o peso drenado, que também no rótulo tem que estar especificado esse peso drenado. Então é uma relação, essa relação de 3:1 no pepino para a indústria é muito procurada e é muito importante. Desenvolvidos para garantir produtividade e rusticidade, os pepinos híbridos são resistentes às principais pragas. Não é à toa que uma das variedades foi nomeada de guerreiro. O nome veio a calhar, né, porque ele é multivírus e tem a tolerância ao míldio, que hoje também é uma das principais doenças no pepino, né? Você vê pela folha dele, né, que ele é um verde mais escuro que os demais. É uma folha mais coreácea, né, que a gente fala, mais dura, né, mais rígida, né? Você vê até as testemunhas aqui no calor, a folha já dobrou, então é uma folha mais macia. E ele, você vê que está com a folha mais ereta e mais coreácea. Quanto mais dura a folha, mais difícil do fungo ou bactéria inocular essa folha, né? Então, por isso, ele tem uma sanidade superior aos outros materiais. O Brasil é referência na pecuária mundial. Com cerca de 200 milhões de cabeças de gado, no ano passado, o valor bruto da produção do setor foi de mais de 150 bilhões de reais. Tais números são apenas alguns dos indicadores do bom momento pelo qual vive a atividade no país. A pecuária mudou de patamar, assim como diversas outras commodities também mudaram, né, durante o período da pandemia. Cada uma tem algumas particularidades, algum motivo específico, mas a pecuária realmente reagiu bem e nós vivemos ótimos momentos hoje. E eu acredito apesar de num curto prazo aí nós estarmos observando alguma tendência de estabilização e até de queda, mas o negócio mudou de patamar e não volta mais, é isso que nós acreditamos. Base da pecuária brasileira, ao longo das últimas décadas o Nelore tem passado por mudanças importantes em seu melhoramento genético. A gente saiu de um momento que não existia avaliação genética, né, que a gente só pesava os animais e acompanhava os pesos, era a única coisa que estava disponível no Brasil. Até hoje, a seleção é acompanhada por DEPs com o suporte da genômica. Então, o que existe de mais moderno no Brasil e no mundo, nós aplicamos na CFM, e eu diria que até associando a outros negócios, né, como o suíno, a avicultura e tal, o que existe de mais moderno está sendo implementado, está sendo utilizado na pecuária brasileira. Apesar das evoluções, algumas das características mais importantes da raça foram preservadas e servem como referência até os dias atuais. A característica preservada, que é a mais importante e faz com que o Nelore seja uma raça tão importante no Brasil, é a sua rusticidade, a sua capacidade de se adaptar aos cenários mais desafiadores aí do Brasil, né? Então, isso ela não perdeu, isso está preservado. E eu diria que a gente até conversou um pouco sobre isso aí um tempo atrás. Na CFM nós começamos a selecionar para precocidade sexual
para as fêmeas que emprenhavam os 14 meses em 1994, né? Já vão aí quase 30 anos nessa caminhada. E eu diria que no nosso negócio o gene da precocidade sexual já está muito bem disseminado e estabelecido, então o cenário de precocidade no nosso Nelore e em alguns outros trabalhos também evoluiu muito. O Nelore nessa característica avançou bastante. Com um grande banco de dados sobre performance da raça, a CFM utiliza as informações para acelerar o melhoramento do rebanho. Nosso banco de dados ele é extremamente representativo não só pela quantidade de dados, né, não só pelo volume, mas também pela qualidade da informação que está ali dentro, né? Por se tratar de uma empresa, de um negócio fechado, existe uma padronização muito grande na forma com que a informação é coletada, então nós acreditamos muito na qualidade daqueles números. Isso nos dá a possibilidade de ser muito assertivo naqueles animais que nós selecionamos. Então não tenha dúvida que nós temos um rebanho aí hoje aproximado de 25 mil cabeças, mas existe um outro negócio muito grande por trás, que é o nosso banco de dados e que dá suporte para nós fazermos um trabalho de grande qualidade. Seja na presença dos touros ou na venda de sêmen, a genética da CFM está espalhada por todo o Brasil, além de outros países, como o Paraguai, por exemplo. Com tamanha abrangência, o perfil de clientes da empresa é bastante vasto. A pecuária brasileira é bem difícil de você determinar um único perfil, né? É um negócio gigantesco, então nós temos aí desde pessoas que não aplicam tecnologia nenhuma a pessoas que aplicam tecnologia de forma muito intensa. Então existe um perfil muito grande e nós estamos presentes em todos. Obviamente que quem trabalha com mais tecnologia nos buscou muito antes, buscou os touros selecionados e certificados, mas de uma forma ou de outra o nosso desafio diário é esse, quebrar essa barreira daquelas pessoas que não utilizam a tecnologia. E é esse nosso trabalho, inclusive agora, fazendo esse tipo de trabalho, nós estamos disseminando a informação para, de uma forma ou de outra, nós irmos quebrando essa barreira de quem ainda não aplica tecnologia. E quem não aplica tecnologia ou está ficando de fora do negócio ou vai ficar em um curto período de tempo. Dentre os perfis, há quem busque a genética Nelore para obter melhores resultados na reprodução a campo. Não existe cruzamento industrial, claro que existe em algumas regiões de nicho, mas não existe um cruzamento industrial sustentável no Brasil sem uma base de Nelore muito boa, né? Então, nosso trabalho é extremamente focado no Nelore, para quem trabalha apenas com Nelore, mas também para quem trabalha com o cruzamento e busca fazer uma boa base do Nelore para cruzamento. Então, eu diria que nós estamos aí atuando nos dois cenários. Com sua tradição consolidada no mercado há 68 anos, a DSM se sobressai com produtos que fazem a diferença na pecuária. E de forma consecutiva, a marca é reconhecida no Top List Rural 2022 por meio da categoria Sal Mineral. Então, é um produto tradicional, né? E a DSM é líder, né, em produção de vitaminas e minerais no mundo, então consegue trazer inovações dentro das suas fórmulas ao longo dos anos. Então, realmente é uma empresa que trabalha com a ciência, né, e inova em seus produtos ao longo do tempo. Então, trazendo aí o que há de melhor para a pecuária nacional. Além do constante desenvolvimento em suas fórmulas, a DSM também valoriza o investimento em assistência técnica para que o produtor tenha a melhor experiência. A Tortuga está sempre inovando, não só em termos de produtos novos, né, adicionando ingredientes que melhoram a performance da pecuária bovina, mas também em termos de serviço, né? Então, recentemente, a gente fez até a aquisição de uma empresa que oferece a gestão, né, tanto da nutrição quanto das propriedades. Então,
a inovação não vem só através dos produtos, mas também através dos serviços que a gente inova e usa essa tecnologia digital que está à disposição cada vez mais também no agronegócio. Então, é uma frente muito forte aí que a Tortuga vem trabalhando para ampliar a sua oferta e soluções no mercado. A inovação no plantio vem com a chegada dos novos tempos da agricultura. A Meridia 200 é a plantadeira da Jato, com robustez, precisão e qualidade no plantio que o trabalho exige. Seu conjunto de soluções foi feito para reduzir o tempo da máquina parada e permitir alcançar um nível maior de produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar com práticas sustentáveis. Conheça a Meridia 200, a plantadeira que veio para transformar o cenário do plantio. Programa Revista Rural, um oferecimento Ivomec, moldado para o sucesso. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. Crédito Rural Bradesco. Jacto, novos tempos, novas soluções. Cuidando da natureza, ela devolve em forma de produção e prosperidade. É a terra agradecida. A natureza é nossa força. A pecuária, nossa raça. E alimentar o mundo, a nossa fé. Hoje o nosso papo é sobre abelhas. Você pode até achar meio estranho porque, afinal de contas, eu não estou usando nenhum equipamento de proteção individual. É que aqui a gente não precisa. O papo é sobre as abelhas sem ferrão. Diversas espécies que têm crescido e se multiplicado no cenário brasileiro. Cristiano, para a gente começar a entender, conta pra gente, quem são as abelhas sem ferrão? Bom, quando a gente fala de abelha, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela abelha listradinha de preto e amarelo que ferrou a gente, que eventualmente vem tomar o refrigerante quando a gente está num bar. Bom, mas na verdade o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma mega diversidade de abelhas ao redor do mundo. São mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas ao redor do mundo. Só no Brasil são 2.000 espécies conhecidas. E dessas 2.000, uma parte delas, mais ou menos 250, não possuem ferrão. Elas têm o ferrão atrofiado. Ao longo da evolução elas perderam a capacidade de ferroar e desenvolveram outras estratégias de defesa. Algumas enrolam no cabelo, mordem a pele da gente e outras são extremamente dóceis. Quando a gente abre uma colmeia, elas se escondem. Então esse é o método de defesa desse tipo de espécie. As espécies podem ser criadas para diversas finalidades. A principal é a produção de mel, mas também há quem utilize para a polinização na agricultura e até mesmo como hobby. Você falou do número de espécies, né? Ao que se deve o Brasil ser uma referência hoje em criação de abelhas sem ferrão e geograficamente como elas estão dispostas também pelo nosso país? Bom, o Brasil tem um know-how da atividade de criação dessas abelhas. O Brasil é a maior referência mundial em produção de conhecimento científico e de criação dessas abelhas. E a gente tem uma grande diversidade porque o ambiente tropical onde essas abelhas ocorrem tem espécies endêmicas em cada região. Então a gente tem, por exemplo, a urussu negra, que acontece só nas montanhas, região montanhosa do Espírito Santo. É a Melipona capixaba, uma espécie que só ocorre naquele lugar. A gente tem outras abelhas, por exemplo, a bugia, que é uma abelha que ocorre na área litorânea e na Mata Atlântica litorânea que a gente tem aqui na região sudeste e sul. Então, cada espécie tem a sua área de distribuição separada uma da outra. São poucas as espécies que ocorrem no Brasil inteiro. E a partir da escolha por parte do criador, considerado o primeiro passo no processo, é hora de montar as armadilhas para as abelhas. Para adquirir as colmeias, o produtor tem duas alternativas.
A primeira é a instalação de ninhos armadilha, que isso nada mais é do que um recipiente para capturar os enxames que vão se reproduzir a partir da natureza, a partir do ambiente natural. O que a gente faz? A gente espalha esse recipiente, que nesse caso é uma garrafa PET embrulhada com um plástico preto, e a gente coloca um própolis de abelha sem ferrão dentro desse recipiente, que vai atrair as abelhas pelo cheiro da colmeia. Então, durante o período reprodutivo, as colmeias que estão distribuídas nesse ambiente vão se reproduzir aqui para dentro. Elas vão formar uma nova rainha e um grupo de operárias dessa colmeia vai vir para cá. A outra opção é a aquisição de colmeias através de meliponicultores que cultivam, multiplicam e vendem as abelhas filhas para quem está começando a criação. A gente sempre recomenda que as pessoas comecem dessa forma, de uma forma pequena, antes de fazer um grande investimento, até adquirir um pouco mais de experiência com o manejo dessas abelhas, com a biologia delas, se familiarizar um pouco com as técnicas. Depois dessa armadilha, para onde que as abelhas vão? Bom, a gente coloca essa armadilha no ambiente, então nas árvores, nas estruturas mesmo urbanas. Depois de capturadas, a gente vai transferir esse ninho, vai abrir o recipiente e passar a colmeia para dentro de uma caixa, e aí sim a gente vai transferir para o nosso local de criação. Durante a noite, quando as abelhas estiverem todas ali dentro, a gente fecha a colmeia com uma telinha de mosquiteiro para passar a ventilação, e depois fecha e leva para o local definitivo e abre já no próprio local de criação. Existem caixas de diferentes tipos, das mais simples até as que possuem divisões que ajudam no manejo dos animais e também na colheita do mel. Qual é a estrutura que o produtor precisa ter em questão de espaço, também sombra, sol, entrada e saída de luminosidade, para conseguir cultivar essas caixas no meio da fazenda, da propriedade dele? O principal aspecto que ele precisa planejar é que essa estrutura de criação precisa ser na sombra. Então, as abelhas sem ferrão são vulneráveis ao calor excessivo. Elas não gostam de sol batendo diretamente na caixa. Então, é importante um local sombreado, principalmente sombra de árvores, mas pode ser embaixo de uma estrutura que proteja do sol diretamente. Esse é o principal aspecto, mas é bastante variável, flexível. As pessoas podem criar até na varanda do apartamento de casa, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é um hobby ou produção de um mel para próprio consumo. Já se o objetivo for comercial através da produção de mel ou venda de colônias, é necessário uma estrutura um pouco maior. Mas mesmo assim você consegue confinar as colônias uma do lado da outra. Então pequenos espaços comportam grande quantidade de colmeia. O mais importante é o entorno. Você precisa ter certeza de que esse ambiente comporta essa população de abelhas que você pretende criar, em termos de mata nativa, de floradas que você vai ter, de cultivos que você tem ao redor que sejam compatíveis e forneçam alimento para as abelhas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher. Um manejo importante neste tipo de criação é a prevenção de pragas, parasitas e doenças, que deixam as colmeias menos fortes e menos saudáveis. Proteger de formigas, então colocar graxa nas estruturas, impedir o acesso de formigas diretamente às caixas. A gente tem uma praga importante que são as mosquinhas ligeiras, que a gente chama de forídeos, que a gente precisa estar sempre verificando. Se detectar a presença de forídeos, é importante limpar a colônia, tirar esses forídeos ali de dentro, espantar essas mosquinhas, né? Então são esses os manejos mais importantes que a gente tem no dia a dia da colônia. Produção do mel. É diferente o modo que as abelhas sem ferrão produzem das que a gente costumeiramente vê com ferrão? É bem diferente, tem algumas facilidades, né, porque ele é mais líquido principalmente, e o modelo da colmeia
segue os princípios semelhantes, a gente tem compartimentos onde ela vai guardar o mel e onde ela vai ter a parte da cria, mas facilita a gente poder separar o mel do restante da colmeia. Esse é um modelo, por exemplo, de caixa em que a gente tem a cria aqui na parte de baixo e o mel está estocado nessas duas gavetas aqui de cima. Obviamente elas também têm um pouco de comida aqui embaixo, essa parte a gente não retira, a gente sempre deixa para elas. Mas abrindo aqui, a gente consegue visualizar essa estrutura, né, que a gente chama de melgueira, onde a gente tem os compartimentos que elas estocam o mel. O que tem dentro dessa estrutura para a gente entender? Bom, a primeira diferença é a estrutura de armazenamento do mel. Então, enquanto as abelhas africanizadas estocam o mel em favos, né, aqueles favos clarinhos e hexagonais, as abelhas sem ferrão elas utilizam potes cilíndricos, né, como esse que vocês estão vendo aqui, que elas vão encher com o mel. Então essa é uma das principais diferenças, né, em relação ao modo de guardar, né? Por ele ser mais líquido, uma das vantagens é que a gente pode simplesmente perfurar os potes e escorrer o mel sobre um recipiente. Como ele é líquido, ele vai escorrer por gravidade. Outra opção é a gente usar instrumentos de sucção que vão sugar o mel de dentro dos potes, como por exemplo essa pipeta ou uma seringa ou até uma bomba de sucção automática que a gente liga na tomada e ela vai fazer um vácuo e vai sugar o mel pote por pote. Cada espécie tem uma produtividade diferente e em cada lugar do Brasil a safra ocorre num período específico. A colheita do mel é realizada de 1 a 2 vezes por ano. A região semiárida, lá do Rio Grande do Norte, vai de janeiro a abril, que é o período das chuvas. Na região amazônica, região de Belém, por exemplo, você tem o período de produção no período mais seco, que vai de agosto até dezembro. Aqui na região sudeste, o pico da produção vai de agosto até abril, mais ou menos. É um período um pouco mais longo, mas é do período mais quente aqui nessa região. A produtividade vai depender um pouco de cada espécie. Então a jataí, que é uma abelha pequena, por exemplo, vai produzir em torno de 300 a 500 ml por ano. Então é uma produção relativamente pequena. Por outro lado, é um mel mais valorizado, ele é comercializado em torno de 10 vezes mais do que o valor do mel da abelha africanizada. Então, apesar de ser uma produção pequena, é um produto de alto valor agregado. Mas a gente tem algumas espécies que são mais produtivas. Então a tiúba do Maranhão, por exemplo, que é uma das espécies mais produtivas que nós temos, chega a produzir em média 4 litros de mel por ano. Quanto custa, se você puder dar uma ideia em média, para se ter uma estrutura e pôr em prática uma criação hoje de alguma espécie de abelha sem ferrão no Brasil? Bom, o maior investimento é nas próprias colônias. Então uma colônia de jataí hoje está em torno de 200, 250 reais. Mas isso varia muito de acordo com o preço, com a espécie. Então a mandaçaia, por exemplo, já é uma espécie mais valorizada, então em torno de 400 reais uma colmeia. E algumas outras espécies um pouco mais raras, como a bugia, em torno de 700, 800, até um pouco mais eventualmente, cada colmeia. Então esse é o maior investimento que a pessoa vai ter que fazer. As caixas vazias é uma parte um pouco mais em conta, a gente vai ter em torno de 70, 90 reais cada caixa vazia. A estrutura em si, como essa, em torno de 1.500, 2.000 reais, comportando 50, 60 colmeias. Ainda em desenvolvimento, o mercado de abelhas sem ferrão tem grande potencial do ponto de vista financeiro. Já na esfera ambiental, os benefícios de sua polinização já são uma realidade. Para vocês terem uma ideia, o café a gente consegue aumentar em média em torno de 16, 18% a produtividade, né? No morango a gente consegue aumentar o tamanho do fruto entre mal polinizado e bem polinizado em torno de 40% no tamanho daquele fruto quando ele é bem polinizado. Especificamente ainda no caso do morango, a gente diminui aquela deformação de frutos, aqueles frutos enrugados, quando a gente tem mais abelhas ali no entorno daquela plantação. Carro-chefe da produção,
Cada espécie de abelha produz um tipo de mel que possui características específicas, seja no gosto, textura ou coloração. As características do mel podem diferir em decorrência de alguns fatores. Por exemplo, esse mel está armazenado em potes. E esses potes, eles são feitos com resinas que essas abelhas foram buscar nas plantas. E esse aroma desses potes, eles vão passando para o mel. Então, quando a gente prova um mel de abelha sem ferrão, ele vai ter aquele aroma, aquele sabor, aquele paladar da espécie que produziu aquele mel. Outro fator que influencia nas características do mel de abelha sem ferrão e torna ele tão peculiar é a quantidade de água e micro-organismos que tem associado àquela espécie. Então, o mel de abelha sem ferrão tem em torno de 25 a 30% de água, o que vai fazer com que prolifere muitos micro-organismos ali. E esses micro-organismos, o microbioma daquela espécie característico, eles vão ser responsáveis pelo processo de fermentação. E esse processo de fermentação, ele também vai trazer um outro sabor para aquele mel. Se tem uma palavra que acompanha o agricultor, esta palavra é trabalho. E o produtor precisa de apoio do início ao fim para que a sua lavoura cresça forte. A Corteva traz o novo fungicida Approach Power, em uma formulação inovadora que dispensa o uso de óleo. Approach Power, a evolução da performance que você confia para lavouras visivelmente mais fortes. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Programa Revista Rural. Um oferecimento. Syngenta e você, inovando e conectando o agro. Tenha mais prenhez com as soluções OETS. Manejo campeão Omnira, para uma colheita bonita de se ver. E Crop Life Brasil. Mostre seu valor. Não use produtos ilegais. Quem escolhe Yara, escolhe nutrir muito mais. Escolhe uma nutrição adequada para o solo. Escolhe nutrir uma parceria repleta de benefícios. Escolhe nutrir conhecimento, experiências e consultoria especializada com o programa Boa Colheita Produtores Rurais. Compre fertilizantes Yara. Cadastre suas notas em orbia.ag, transforme em pontos e troque por produtos, serviços e muito mais. Afinal, quem tem Yara tem sempre uma boa colheita. Disponibilizar inovações para o segmento, enquanto também desenvolve produtos com conceitos de sustentabilidade, são alguns dos princípios da Corteva. E essa dedicação tem sido reconhecida através do Top List Rural 2022 na categoria Defensivos para Pastagem. Somos uma empresa que temos no nosso DNA pesquisa e tecnologia. Então, assim, ao longo dos últimos de mais de 60 anos, nós viemos trabalhando para trazer cada vez mais inovação, principalmente com relação a portfólio, a produtos, né? Não só produtos, na verdade, mas também programas que ajudam, que contribuem para que a pecuária brasileira tenha cada vez mais produtividade e cada vez mais sustentabilidade. Ultimamente, né, nós viramos aí o nosso portfólio mais uma vez para os produtos da família XTS e Ultra S, que realmente são produtos que têm uma performance excelente para o controle de plantas daninhas em pastagens, além de ter um conceito sustentável muito importante dentro do conceito aí, né, dentro da produção, do sistema de produção de carne, principalmente a pasto no Brasil. Alô, nossos amigos da Revista Rural, aqui é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e hoje estamos mais uma vez aqui para vocês no quadro Papo de Violeiro. E hoje
pelas datas natalinas aí, vamos homenagear o dono da festa. Vamos fazer Johann Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens, uma das peças mais bonitas aí da música universal na viola caipira para vocês. Bora lá, gente. Atenção. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana abençoada para você. Tchau!